Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós aprenderemos um atributo importantíssimo aí para a construção de aplicações usando esse framework, tá? Esse atributo é o data role e na aula de hoje nós iremos aprender várias funções dele, bem como iremos montar essa primeira página aqui com o nosso framework jQuery Mobile, tá? Antes de começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para sempre poder estar recebendo aí as atualizações que nós fazemos aqui todas as terças e sábados às 11 horas da manhã, que também possa nos ajudar a divulgar esse canal, né? Curtindo, compartilhando em redes sociais, adicionando aos favoritos, tá? Então, depois da nossa vinheta de abertura, você já vai ficar com a aula de hoje. Bom, gente, é importante logo no início do nosso curso nós nos familiarizarmos com a comunicação entre o HTML das nossas páginas com o script do framework jQuery Mobile, tá? O que vem a ser essa comunicação? Por exemplo, como que o framework identifica uma função que o elemento HTML deve conter? Como ele saberá se o elemento de navegação é horizontal ou vertical? Onde começa e onde termina uma página? Se o topo e o rodapé é fixo ou rola junto com a página? São esses dados que o framework tem que coletar para poder estilizar, dispor e tratar o nosso conteúdo, tá? E para isso, a solução foi encontrada dentro de um atributo do HTML5, que nós chamamos esse atributo de data. E esse atributo ele tem o objetivo de guardar os dados relativos àquele elemento, tá? Esse atributo ele pode ser criado pelo desenvolvedor, né? Lembrando que o atributo data é atributo data traço e um asterisco, né? Esse asterisco significa que aqui pode vir qualquer coisa. O desenvolvedor pode criar, por exemplo, uma div, né? E colocar esse atributo dentro dela. Então data, por exemplo, data topo igual a estilo, né? Ele pode fazer isso, ele pode criar esse atributo, criar do tipo topo e pôr igual a estilo, né? Lembrando que sempre ele não vai poder colocar nenhuma letra maiúscula aqui, porque não vai ser renderizado, né? E lembrando também que esse atributo data ele não irá mudar a estilização do nosso conteúdo. Ele apenas servirá para facilitar a comunicação entre nossos scripts e os elementos HTML dentro da nossa página, tá? Sabendo desse conceito do atributo data, os desenvolvedores do framework desenvolveram uma lista de pares de atributos do tipo data, né? E nós vamos conhecer a partir de agora o atributo do tipo data role, né? Esse atributo faz com que o framework reconheça seu conteúdo como sendo de uma página, aplicando e processando a mudança no DOM e com isso preparando a marcação para receber as CSS e formatações do nosso framework, né? Dentro desse data role nós vamos ter o data role igual a page, né? Que ele vai criar uma página aí da aplicação, o data role do tipo header que cria o topo para a página da nossa aplicação, vai ter o container para criar uma área de conteúdo principal, o navbar para criar uma navegação, o footer para o rodapé, button para botão e vários outros aí que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, gente, o interessante disso a gente vê na prática, né? É bom a teoria, mas vamos ver na prática como que funciona esse atributo do tipo data role, tá? Então, para que nós possamos nos familiarizar, vamos criar uma new folder e vamos chamar ela de data-role. Então, vamos copiar aqui a nossa página padrão, tá? Pode copiar da aula 2 e vamos criar um new file dentro do data role, colar ela. Eu vou tirar as instalações locais aqui do meu jQuery e vou deixar apenas a instalação via CDN, tá? E vamos salvar esse arquivo como index.html, tá? Então, gente, como efeito de exemplificação das funcionalidades desse framework, nós vamos tomar como base a criação de um aplicativo para uma empresa de informática, tá? Esse aplicativo terá que ter uma home,
uma seção de produtos, uma outra seção para mostrar o currículo da equipe que trabalha para essa empresa, uma seção também para localização, uma outra seção institucional que fale sobre a empresa, tá? Nós vamos chamar essa página de empresa, e também teremos a página de contato, onde nós tomaremos como base aí um formulário de contato padrão, tá? As páginas desse projeto serão constituídas de um topo com o nome da empresa, tá? Um menu de navegação principal, uma área de conteúdo, um menu secundário e um rodapé, ok? Lembrando que o menu de navegação do site deverá conter pelo menos 6 links que dirijam a navegação aí das 6 páginas do nosso aplicativo, tá? E uma coisa importante da gente notar nessa questão da navegação é que em dispositivos móveis o espaço que nós temos dentro do viewport não nos permite projetar uma navegação horizontal aí com muitos links, né? A não ser que a gente faça um menu do tipo sanfona, que nós vamos ver a utilidade dele em umas aulas mais para frente, tá? Para poder resolver esse problema, uma técnica que vem sendo adotada, que não prejudica a usabilidade e acessibilidade nos aplicativos, consiste em, quando necessário, separar a navegação em 2 menus, né? Elegendo os links principais para serem posicionados em cima, né, na parte do topo do nosso site, e o menu secundário com aqueles links que não são tão relevantes para o sistema na parte de baixo, né, parte de baixo da nossa tela. Por padrão, o jQuery Mobile ele vai permitir no máximo aí 5 links em uma linha, né? A partir do 5º link, eles vão sendo distribuídos em linhas subsequentes, com cada linha contendo apenas 2 links, tá? Ainda por padrão, a distribuição desses links em cada linha se faz de modo que cada link ocupa um espaço igual na linha, tá? Por exemplo, uma navegação com 4 links se distribui automaticamente em 25% de largura para cada uma, isso em relação ao nosso viewport, tá? Uma navegação com 7 links se faz em 4 linhas, com cada link ocupando metade da largura do viewport aí em relação à linha, né? Sendo que na 4ª linha o segundo espaço ficará vazio, né? Outra coisa importante da gente notar antes da gente começar a criar a nossa aplicação é que quando a gente está desenvolvendo para dispositivo móvel, nós devemos abreviar o máximo o texto de um link, e lógico, sem perder o seu significado. Por exemplo, em vez de nós usarmos um fale conosco dentro do nosso aplicativo, nós podemos colocar um simples contato ali. Não vai perder o significado e a gente vai estar desocupando um espaço bastante importante ali dentro do nosso link, tá? Então, gente, aqui na aplicação que nós vamos criar na aula de hoje, nós optamos pelo seguinte: deixar a home, produtos e equipe na parte de cima e localização, empresa e contato na parte de baixo. Elegemos então que home, produtos e equipe será a parte principal da nossa aplicação, tá? Então vamos começar a nossa aplicação e vamos deixar algumas marcações a fim de que vocês entendam o que cada parte está fazendo no nosso site, tá? Então vou deixar alguns comentários e peço que vocês também deixem no de vocês aí, tá? Então vamos colocar assim, ó, o primeiro comentário nosso será início da página, ok? E lá embaixo, fim da página, ok? Então aqui, dentro desses 2 comentários, nós saberemos que nós estaremos falando do início da página e do fim da página, ok? Para criar a estilização total dessa página, nós vamos criar uma div, tá? Por que nós vamos criar uma div? Porque quando em HTML5 eu preciso estilizar uma página, eu devo usar a tag div, porque é uma tag que ela não tem nenhum significado, né? Muitos usam a section, mas nós temos que ter a consciência que a section ela define uma seção do nosso site, e a div ela deve ser usada para conceitos aí de manipulação de documento e de estilização, tá? Então, sabendo que essa div ela será a nossa página principal, nós vamos colocar um atributo nela do tipo data role que vai ser igual ao page, né? Que foi aquele atributo que nós mencionamos anteriormente. Então, o script a partir de agora ele vai saber que tudo que está dentro dessa div fará parte de uma página, né? Porque colocando esse atributo data role
com o page, ele vai pegar essa div que nós criamos agora e encapsular as funções nativas de uma página para ela. Então, a princípio, para nós podermos começar a nossa página, nós fazemos isso, tá? Então, vamos colocar mais um comentário aqui embaixo, tá? Agora nós teremos o início do nosso cabeçalho e o fim do nosso cabeçalho, tá? Entre esses dois comentários, nós vamos começar o nosso cabeçalho, tá? Para começar o nosso cabeçalho em HTML5, nós usamos o header, né? Então o header ele vai fazer o papel do cabeçalho da nossa seção, tá? E dentro desse header vamos colocar um H1 que será o nosso título e vamos colocar o nome da nossa empresa de informática fictícia, né? No caso eu vou colocar o nome da minha empresa mesmo, .com, tá? Vou criar. Então eu já tenho aqui criado a minha header. Mas para que o framework entenda que nós estamos falando de um cabeçalho, a gente vai usar um data role igual a header, né? Então não adianta apenas eu colocar a tag header aqui. Nós temos que definir que esse cabeçalho é uma header para o framework, né? Porque eu poderia usar uma div para criar a minha header, eu podia usar uma section, né? Não tem importância, mas semanticamente falando nós temos que usar a tag header. Então, para que o framework saiba que a gente está falando de um cabeçalho, nós usamos o data role header aqui também, tá? Fechado o nosso cabeçalho, nós vamos criar a nossa navegação, tá? Então vamos deixar comentado aqui também início navegação principal e o fim da minha navegação principal, tá? Então a partir daqui a gente vai começar a fazer a navegação principal da nossa página, ok? Para fazer a navegação de uma página nós usamos a tag nav, tá? E dentro dela nós usamos a lista não ordenada UL com os respectivos LIs, tá? Esses LIs nós vamos criar a princípio 3, né? Que são os nossos 3 menus do topo, ok? E dentro deles nós vamos colocar a nossa tag de link A, ok? Criado, nós vamos direcionar o primeiro link para index.html e o nome dele será home. O segundo link ele vai apontar para produtos.html e nós iremos linkar ele para produtos, ok? E o terceiro link ele irá linkar para equipe.html, ok? E o link chamará equipe, tá? E aqui nós temos a nossa navegação principal, ok? Só que para que o framework entenda que se trata de uma navegação, nós temos que colocar o data role do tipo navbar, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que esse meu menu de navegação se torne uma barra de navegação, né? Um navbar, tá? Logo abaixo dessa navegação, vamos criar a parte principal do nosso site, né? Então vamos copiar aqui a marcação e colocar fim principal e logo em cima início principal, tá? Para fazer a parte principal do nosso site, vamos criar uma section, tá? E deixar ela, por enquanto, vamos deixar ela vazia, né? Mas nós vamos colocar dentro dela um data role do tipo container, tá joia? Então aqui nós já estamos falando que aqui é uma área de conteúdo, ok? E vamos criar agora o nosso rodapé, tá? Então vamos colocar aqui início rodapé e fim rodapé. E dentro desse início rodapé, nós vamos começar ele criando uma footer, tá? Ele será o nosso rodapé, a tag footer representa o rodapé, e nós vamos colocar o data role do tipo footer, né? Então nós vamos especificar aqui para o framework que ele vai ter que renderizar isso aqui como uma footer, né? E vamos também colocar um outro atributo data, que é o data position, ok? E vamos colocar ele por enquanto como fixed. A gente vai ver na execução desse código
o que ele faz, né? Qual que é o objetivo principal dele, tá? E vamos colocar no rodapé da nossa seção aqui a navegação secundária. Então, eu posso até copiar aqui de cima a minha nave, né? Colar ela aqui embaixo e apenas trocar as informações, né? Então, aqui nós teremos a localização, teremos a empresa e teremos o contato, né? Ok? E troco aqui nos links também. Contato, empresa e localização. Antes da gente executar essa aplicação, vamos entender um pouco do que a gente fez até agora, né? Aqui em cima, nós declaramos o nosso doctype como sendo de HTML5, né? Então é importantíssimo isso. Nós só vamos conseguir que esse framework trabalhe da maneira certa se o doctype do nosso documento estiver em HTML5. Definimos a linguagem também do nosso documento, que no caso nosso aqui no Brasil é PT-BR, tá? Também colocamos o MetaChar7 UTF-8, né? Para ele poder entender os acentos, o cedilha e tudo mais. O viewport, o mínimo que é essencial para o jQuery Mobile executar está aqui, que é um device widget na nossa widget, e o initial scale aqui nós colocamos o tipo 1, né? Então é importantíssimo para o framework funcionar que nós tenhamos o widget e um initial scale aí para funcionar, tá? O título do nosso documento, vamos colocar aqui .com, né? Como título aqui o nome da nossa empresa, tá? Linkamos o CSS do jQuery Mobile, o jQuery em si e o jQuery Mobile.js, né? Então fizemos as três ligações, o nosso read já está pronto, agora a gente vai entender a nossa body, né? Quando a gente está trabalhando com uma aplicação em jQuery Mobile, nós temos por obrigação criar um container geral para essa página. A presença do atributo DataRole com o valor page informa aí o framework que se trata de um container de uma página e, como tal, deverá ser estilizado e tratado de acordo com os mecanismos internos e apropriados aí da biblioteca, tá? Descendo um pouco, nós criamos um header com o DataRole header, né, para ele poder entender também que isso aqui se trata de um cabeçalho. Ao fim do cabeçalho, logo abaixo nós criamos uma navegação, então essa nave ela recebeu aí o DataRole do tipo navbar, né, para que ele possa renderizar isso como uma barra de navegação, e assim como ele atribuiu aqui em cima, lá no rodapé ele também atribuiu, né? Então a gente pode ver aqui o DataRole navbar aqui embaixo também, né, dentro do nosso rodapé. Ok? A área de conteúdo principal do nosso site, ela deve ser envolvida aí com o DataRole Container, né? Para que ele possa executar aquilo como a parte principal ali, a parte que vai ter os dados relativos àquela página, ok? E mais abaixo nós temos o nosso footer, né? Com o atributo DataRole Footer, né? Que vai fazer com que seja renderizado o que estiver aqui dentro como sendo de rodapé. E nós definimos também um data position do tipo fixed, né? Se nós não definíssemos esse data position aqui, quando a página tivesse uma rolagem vertical, o nosso rodapé não ia aparecer, né? E como se trata de um rodapé com links, é interessante que ele fique fixo, tá? Então, gente, vamos salvar essa aplicação, ok? E vamos executar ela. Então, eu vou entrar aqui em DataRole. Perceba que a página do nosso aplicativo ela já está pronta, né? Perceba que o nosso header ele já foi executado como um cabeçalho, o nosso menuzinho aqui superior também foi posicionado e o nosso menu inferior também está aqui embaixo. Para a gente poder ver como que funciona essa navegação, eu vou colocar aqui algum texto, um lorem, ok? Vou adicionar aqui uns 3 parágrafos de lorem y, para que ele possa ter uma rolagem na minha página. Vou salvar. E perceba só que bacana. Olha lá, aí eu tenho minha rolagem na página aqui e perceba que ó, o meu rodapé ele ficou preso aqui embaixo, mas o meu topo não. Olha, o meu topo ele está rolando junto com o documento, né? Se eu quero que o meu topo fique fixo, então eu vou pegar a minha navegação, ok? Vou dar um Ctrl X nela, vou jogar para dentro
da minha header. Então agora a minha navegação também faz parte da header desse documento, e dentro da nossa tag header nós vamos pegar aquele data position fixed, né? Então eu copio ele, colo dentro da minha header e vou salvar e atualizar a minha página. Salvei e atualizei. Perceba que agora o topo e o meu rodapé, eles estão presos, né? Eles estão fixos, ok? Então, gente, a gente vai ao longo do curso aprendendo outras especificações aí para vocês poderem entender. Mas uma coisa bem interessante, ó, quando eu dou um clique na página, ó, o topo e o meu rodapé some. Assim que eu começo a rolar, eles ficam na posição ok. Se eu clicar de novo, eles voltam, né? São algumas funções aí nativas do framework que são bem interessantes da gente ver, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha aí nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.